conversa. Livaldo, o governador deixou claro que existe esse diálogo, né? Eles estão conversando sobre essa abertura e além do diálogo entre município e Estado, há também muito da percepção dos cientistas, dos pesquisadores sobre esse cenário. Correto. Então, além dos investimentos em saúde, leitos e coisas exatamente, Joelson. Diferenças à parte, o que existe em comum hoje, Prefeitura de Teresina e o governo do Estado, é exatamente os decretos com as medidas restritivas. O decreto da Prefeitura não tem data, não tem data para terminar, só quando a condição, como o secretário Fernando Said informou, as condições permitirem, então o decreto permanece em vigor na Prefeitura de Teresina. E o governo do Estado prolongou o decreto estadual até o dia 22 de junho. Então, até o dia 22 de junho, eu imagino, as duas esferas de poder estão aí caminhando razoavelmente no mesmo passo. Vamos lembrar que o secretário Fernando Said falou a respeito da inauguração de novos leitos entre 15 e 20 de junho, lá no HUT. Então, é o prazo que se teria para dar toda a segurança e permite, inclusive, uma afinidade em relação ao que o governo decidiu hoje deflagrar o processo de flexibilização ordenada, né? Esses protocolos, porque com a Prefeitura anunciando esses leitos de UTI, o Estado também aumentando os leitos, permite essa folga maior em relação à oferta de leitos para tratamento de Covid-19. Então, isso é um fator, como o próprio secretário Fernando afirmou, importantíssimo, fundamental. Então, daqui até lá, há tempo suficiente para que as condições melhorando justifiquem, inclusive, essa afinidade de Prefeitura e Governo do Estado com relação a medidas de flexibilização, não descartadas pelo secretário Fernando Said, não descartou a flexibilização. No entanto, ela não tem assim uma data para ser iniciada, conforme ele mesmo falou. Aqui na capital. Agora, Livaldo, no interior do estado, muitos municípios já estão voltando às suas atividades econômicas. Nós falamos agora há pouco de Floriano, que retornou hoje. Paulistana, na semana passada, já tinha voltado. Outras, como é o caso de Marcolândia, voltou daquele jeito, com um certo conflito com o Ministério Público, mas voltou. Só que a APPM, a Associação de Prefeitos e Municípios, está recomendando que os prefeitos do interior do estado obedeçam o decreto do governador Wellington Dias, que determina que as atividades voltem apenas no dia 22 de junho. Vamos ver na reportagem de Indira Gomes. Alguns municípios estão criando regras próprias. Em Paulistana, o comércio abriu as portas há uma semana. Floriano e Picos começam a flexibilizar a quarentena hoje. Em Campo Maior, as lojas e empresas devem voltar a funcionar amanhã. O plano de retomada proposto pelo governo do estado prevê que cada cidade avalie sua condição, observando a quantidade de casos, a oferta de leitos, o fluxo de visitantes e também dos moradores das cidades vizinhas, o que representa um risco. Alguns prefeitos têm sido bem cautelosos, outros têm gerado polêmica. Hugo Napoleão faz um controle rigoroso na entrada e saída do município. Todos os carros passam por uma barreira com o processo de sanitização. Em Disseu Arcoverde não há nenhum caso de Covid-19. Mesmo assim, a cidade tem o decreto municipal de lockdown. Está tudo fechado e ninguém sai de casa. Em Marcolândia, na divisa com Pernambuco, o prefeito Francisco Pitu foi contra a recomendação do Ministério Público, que defendia a abertura gradual da economia, e gerou uma crise institucional ao desafiar o representante do Poder Jurídico. Estou mandando abrir todos os bares e restaurantes que amanhã, 7 horas da manhã, para abrir tudo. Vai abrir tudo em Marcolândia. O Ministério Público se posicionou em favor da defensora. A Associação Piauiense de Municípios entrou no caso e o prefeito de Marcolândia reconsiderou a medida de abertura. A APPM tem orientado os gestores a seguirem o protocolo previsto pelo governador, que prorrogou o decreto de distanciamento social até 22 de junho. E o pensamento da diretoria da PPM é trabalhar em conjunto com o governo do estado e a prefeitura de Teresina no protocolo de abertura das atividades. Como o governador prorrogou o isolamento até o dia 22 de junho, os municípios estão tomando essas medidas para prorrogar também até o dia 22 de junho e fazendo a liberação de atividades essenciais como a construção civil.
Tá, Erivaldo Barbosa, a orientação da PPM, orientação que não é determinação, né? Vamos deixar claro. É verdade, porque se fosse, todo mundo seguia, né? Ali, se fosse uma determinação. Mas, se depender da PPM, com vídeos, conferências, que já participou aí com o governador, com a Prefeitura de Teresina, é seguir nessa linha aí de cuidado na abertura. O problema é que o Piauí é muito grande, Joel. São 224 municípios, é muito grande, tem as peculiaridades regionais, ninguém pode negar. E aí, às vezes, o prefeito toma uma posição antecipada em relação à orientação mais geral. Isso acontece.